Aula 18, inadimplemento das obrigações. Eu costumo começar essa aula falando que a parte relativa ao adimplemento, ela é até assim mais tranquila, apesar de termos aí várias formas de extinção das obrigações, né? Mas ela vamos dizer assim, espera-se sempre a forma natural, né, das coisas seguirem, o adimplemento com o pagamento, enfim, né? Que é a forma de extinção mais natural possível das obrigações. Então, além das outras formas, é sempre mais complexo falar em inadimplemento, porque aqui, né, que muitas vezes a nossa atuação depois como profissional do direito, independentemente de qual carreira seguida, ela vai ser utilizada, vai ser importante, quando nós temos o descumprimento obrigacional. Então, o inadimplemento refere-se às situações em que há o inadimplemento propriamente dito, o descumprimento. Então, a parte que tem o encargo, a obrigação própria, o dever, né, ela deixa de cumprir efetivamente como inicialmente combinado. Então, aqui surgem, então, as situações que a gente precisa saber quando há o descumprimento, né? E, claro, primeiro uma parte introdutória, a gente fala inicialmente sobre a obrigatoriedade dos contratos, que é uma situação que, apesar de não estarmos tratando propriamente de direito dos contratos ainda, é uma situação base para toda a relação obrigacional, né? Que é a máxima, o princípio, enfim, o brocádio latino, pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Se a gente traduzir ao pé da letra, né, os pactos devem ser honrados, pactos devem ser cumpridos, né? E a gente transfere aqui de uma outra forma também, os acordos devem ser mantidos. Enfim, isso serve para pacto, acordo, contrato, que tem tudo aqui o mesmo significado. Uma vez que duas pessoas ou mais manifestam sua vontade no interesse comum, né, com um objeto em comum, nós temos uma situação de obrigatoriedade. Então, tem que ser cumprido aquilo que foi estabelecido entre as partes, não pode ser desrespeitado. Né? A afirmação de força obrigatória é que os pactos, contratos, obrigações assumidos devem ser respeitados e cumpridos integralmente. É inclusive por meio desse, né, esse princípio latino, que a gente tem, assim, muitas ações que discutem contratos, juros, por exemplo, são ações mais corriqueiras, né? Juros contratuais, julgadas improcedentes. Por quê? Porque as partes geralmente assinam o contrato e, com o passar do tempo, esquecem os termos daquele acordo, daquele pacto que foi assinado, que foi combinado entre as partes, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo no banco, vai fazer um financiamento de veículo, né? Tem muita gente que depois, com o passar do tempo, passa a não ter mais aquelas mesmas condições de pagar o tal financiamento, as prestações, né? As famosas parcelas, e busca até judicialmente uma revisão de contrato para tentar diminuir ou até, né, quitar o tal do contrato. Só que a primeira coisa que o juiz analisa é isso. Se você assinou, você tinha noção da taxa de juros aplicada, então você tem que cumprir o que o contrato determina, né? O que foi que você assinou ali. É a primeira coisa. Depois, claro, vai se analisar, né, se essa taxa de juros é abusiva, se houve uma aplicação diferente daquela como foi contratada, né? Tudo isso tem que entrar em pauta nesse momento, tá? A aplicação da máxima jurídica de que o contrato faz lei entre as partes, olha aí. O contrato faz lei entre as partes, significa dizer que, obviamente, não é a lei emanada do poder público, né, do legislativo, enfim, mas a força de obrigatoriedade é como se fosse lei para as pessoas que assinam um contrato. Então, essa obrigatoriedade tem que ser respeitada. E até disso a gente tira uma regrinha aqui, ó, o contrato não pode ser modificado. O contrato não pode ser modificado, nem mesmo pelo judiciário. Nem o juiz não pode alterar um contrato. Isso, claro, como regra. No direito, nessa altura já do segundo ano, eu acredito que vocês já devem ter entendido que o direito tem várias regras e, consequentemente, várias outras exceções a essas regras. Aqui é só mais uma. O contrato não pode ser modificado nem mesmo pelo judiciário. Agora, a gente já sabe de cara que, lógico que pode, né? Se eu tiver abusividade, o juiz vai alterar. Se as partes quiserem alterar as cláusulas de contrato, podem ser alteradas também. Não tem problema nenhum.
né? O objetivo aqui é dar segurança aos negócios em geral. É a parte que contrata, que assume uma obrigação, saber que, contra a vontade dela, aquela obrigação não vai ser alterada, aquele contrato não vai ser modificado, né? Qualquer alteração configura exceção. Então, pode haver alteração de contrato? Excepcionalmente, sim. Excepcionalmente, sim. Mas isso não é regra, tá? Quando a gente fala em inadimplemento de uma obrigação, trata-se do comportamento negativo do devedor. Claro que a gente está imaginando de cara aqui uma obrigação positiva, o dar, o fazer, né? Inicialmente. Então, quando nós temos o comportamento do negativo do devedor, a gente vislumbra lá o não realizar o cumprimento. Então, ele simplesmente não faz aquilo que tinha combinado, que tinha se obrigado a fazer, né? Então, consiste, olha lá, devedor que consiste em não realizar o cumprimento de determinada obrigação por ele assumida. Eu assumi, eu me comprometi a fazer, a cumprir aquilo, a entregar. Se eu não fizer, obviamente que é inadimplemento. O objeto de estudo aqui são as causas que levam ao não cumprimento das obrigações e, claro, as suas consequências, né, os efeitos dessas situações. Ok? E o inadimplemento? Ele pode se dar ou por ato culposo do devedor, e essa culpa a gente já vai analisar aqui, é a culpa stricto sensu ou a culpa lato sensu? O que vocês acham? Aliás, o que seria culpa lato sensu e culpa stricto sensu? Quem sabe? Para eu não ficar falando aqui sozinho, deixa vocês falarem um pouco também. Não, senhora, dona Daphne. Não, senhora. Culpa stricto sensu, culpa lato sensu. Professor, teria relação com, tipo, agir com dolo e sem dolo? Sim, sim, minha cara. Culpa lato sensu é a culpa gênero. Mais alguém quer falar? Antes de eu falar aqui. Eu só entendo da mesma forma que a Gabriela falou, que tem a ver com a questão ali de dolo, ou não. Culpa lato sensu, boa, Jorge. Culpa lato sensu, que na verdade é a culpa, vamos chamar culpa gênero, é composta por duas espécies, o dolo e a culpa stricto sensu. Culpa stricto sensu é aquela formada pelas situações de negligência, imprudência e imperícia. Né? Situações que, por mais que aquele que age não tenha intenção, né, ele acaba atingindo aquele efeito, ou por negligência, imprudência ou imperícia. Então, o dolo, existe a manifesta intenção. Então, por exemplo, se a gente falar aqui inadimplemento, o dolo seria a intenção do devedor em não cumprir a obrigação, é simplesmente falar assim, eu não vou pagar esse cara e pronto. Né? Isso seria dolo, um ato mais do que culposo, doloso do devedor, que ele não quer fazer aquilo. Agora, se ele deixa de cumprir por algum problema, por exemplo, vamos pensar aqui na negligência, deixei de anotar na minha agenda o vencimento daquela obrigação. Então, eu quero cumprir, mas só que fui negligente na minha organização, administração dos meus negócios e não agendei o pagamento. Né? Então, uma situação que causa também o inadimplemento. Não significa um inadimplemento que não será remediado posteriormente. Né? Até vamos falar disso depois. Mas simplesmente naquele momento do vencimento não houve o cumprimento da obrigação. Né? Muito bem. Então, a primeira possibilidade aqui, ato culposo do devedor. E a segunda situação, de inadimplemento, quando nós temos fato que não é imputável ao devedor. Qualquer situação que a gente possa imaginar. Caso fortuito e força maior, pode ser, pode ser. Né? Um terremoto, o cara estava, né, aquele dia ia fazer o pagamento, terremoto, derrubou ponte, quebrou estrada, não tem como passar a pé, de cavalo, de carro, voando, não tem jeito. Então ali o cara quer cumprir, sabe que tem que pagar, sabe que tem que cumprir, adimplir a obrigação, porém não pode fazer, por situação que não foi gerada por ele.
Tá? Então, são essas duas situações, basicamente, que a gente vai abrir agora, né? Abrir e analisar. Então, a primeira delas, o inadimplemento culposo. Ó, o Cleomir chegou lá. Boa noite, Cleomir. Inadimplemento culposo, descumprimento da obrigação por ato culposo do próprio devedor. Então, tá lá, aos requisitos. Aos requisitos, culpa lato sensu, que eu falei, culpa lato sensu é aquela que envolve a culpa stricto sensu, né? E o dolo. Culpa stricto sensu e o dolo. Não cumprimento pelo devedor, e aí a gente vai entender por que classificar assim, né? E o cumprimento forçado ou uma indenização. Esses são os requisitos. Culpa lato sensu, descumprimento e a necessidade de um cumprimento forçado. Ou, não sendo possível o cumprimento, a gente pensa na reparação, na natureza indenizatória, que é a consequência, muitas vezes, pelo inadimplemento. Vamos ver cada um deles aqui separadinho, ó. Já até adiantamos, mas está aqui escrito para você. A culpa lato sensu, então, que abrange primeiro a culpa stricto sensu, imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, que é a ação com falta de cuidado. Ele age, porém não tem o cuidado necessário para praticar determinado ato. Negligência, inobservância do dever, a omissão, como eu exemplifiquei a vocês agora há pouco, né? Eu sei que tem que pagar, mas, né, fui negligente na anotação, na hora de anotar na minha agenda, né, de salvar a data do vencimento da minha obrigação. Negligência. E a imperícia é a falta de técnica necessária, que aí a gente teria que imaginar exemplos para aplicar a cada uma das modalidades, né? E a gente vai analisando aos poucos aí. Além da culpa stricto sensu, o dolo, como eu falei, a intenção clara de inadimplir, de descumprir a obrigação, tá? O outro requisito aqui, o não cumprimento pelo devedor, então, descumprimento da obrigação pelo devedor, sem que tenha ocorrido a extinção por outra causa, né? Porque se eu imagino a prescrição, por exemplo, aí eu não vou falar em inadimplemento, a obrigação perdeu a exigibilidade, né? Ele vai descumprir, aliás, não vai cumprir a obrigação, não por um inadimplemento propriamente dito, mas por uma situação que extinguiu propriamente a obrigação sem pagamento, assim como a remissão, né? Além de outros casos que a gente poderia utilizar aqui. Então, é uma situação que, apesar de se exigir o pagamento, né, o devedor não o faz. E o cumprimento forçado ou indenização, olha lá, inadimplemento da obrigação por culpa do devedor, enseja ao credor, então a gente tem a ideia de consequência, de efeito, o direito de acionar o mecanismo sancionatório do direito privado, mecanismo sancionatório do direito privado, que é diferente do mecanismo sancionatório do direito penal, do direito público, né? Então, por isso que a gente nomina assim. Para pleitear o cumprimento forçado da obrigação ou, na impossibilidade deste se realizar, a indenização cabível. Então, a gente vai falar em cumprimento forçado quando, por exemplo, o credor busca o Poder Judiciário para exigir do devedor o cumprimento da obrigação, ou, quando não é possível exigir mais o cumprimento da obrigação, a indenização, a reparação. Exemplo que a gente já falou aqui, por exemplo, o cavalo, né? Eu contrato a compra e venda de um cavalo de corrida, né? Até brinquei, não é o cavalo para mortadela, é o cavalo de corrida. Se esse cavalo morrer, perecer, enfim, né? Quando a mora do devedor na entrega do bem, não tem mais como exigir o cavalo, porque ele pereceu. O que eu vou exigir é a reparação, a indenização, a compensação pecuniária devida pelo inadimplemento daquela obrigação. E, aliás, inadimplemento total, né? Impossível você imaginar o cumprimento como originalmente contratado, ainda que em data posterior àquela previamente estipulada entre as partes, né? Aí algumas observações. Todo inadimplemento presume-se culposo, né? A primeira coisa que a gente imagina quando o devedor deixa de cumprir é porque, né, houve culpa lato sensu, ou ele não quer cumprir, ou alguma situação aconteceu pela qual, né, ele deixou de adimplir a obrigação.
salvo em caso de obrigação que consiste em prestação de serviço, se esta for de meio e não de resultado. Então, prestação de serviço é um exemplo, e aqui o detalhe é obrigação de meio. Obrigação de meio, que vocês devem ter diferenciado já lá no início, no primeiro bimestre, acredito eu, obrigação de meio de obrigação de resultado. Né? Aqui você contrata o resultado final, propriamente dito, né? Então, por exemplo, quando há a contratação de um cirurgião plástico para resolver o meu afeamento aparente, né? Então, quero consertar a minha latinha para deixar mais bonito. Então, eu contrato com o cirurgião plástico, né, um resultado. Eu não quero saber como é que ele vai fazer, eu quero que fique daquele jeito como combinado. Obrigação de resultado. Obrigação de meio é qualquer outra atividade do médico, na verdade, usando já o médico como exemplo, em que ele busca salvar a vida do paciente, ele busca a cura da doença, mas ele não pode garantir a vida salva, não pode garantir a doença curada, ele pode garantir todos os meios, né, possíveis, suficientes, necessários, cabíveis, enfim, para buscar aquele resultado, mas ele não garante o resultado. Então, quando a minha obrigação é de meio, aí nós temos uma situação diferente. Eu não posso presumir que ele foi culposo. Pode ser que eu não atinja efetivamente o resultado. Porque, é uma doença grave, que apesar de ter lá tratamentos possíveis, mas não, a cura nem sempre é possível, né? Então não dá para dizer que a culpa foi do médico nesse caso. Por isso que esse inadimplemento, né, eu tenho que analisar sempre o caso concreto, qual é a modalidade de obrigação que está envolvida, né? Olha lá, se a obrigação for de meio, a responsabilidade, embora contratual, será fundada na culpa que deverá ser comprovada. Então, não há presunção, né? Depende de prova. Eu preciso demonstrar a culpa do médico. O cara não atingiu o cara morreu, por exemplo, o médico não conseguiu salvar porque o médico cometeu algum erro. O médico se equivocou em determinado tratamento, né? Não utilizou o medicamento adequado, não utilizou o tratamento adequado. Aí, se você prova a culpa do médico, tudo bem, dá para dizer do inadimplemento, né? Cabe ao inadimplente, nos demais casos, elidir tal presunção, demonstrando a ocorrência de fortuito ou força maior. Então, claro, se há presunção, é a parte que imagina-se que inadimpliu, que deve demonstrar ali que não tinha essa intenção ou que praticou todos os atos, né, cabíveis e, por isso, não é inadimplente, né? Então, cada caso é um caso que a gente precisa analisar concretamente, né? Concretamente. Do outro lado, nós temos, como já mencionado, né, o inadimplemento fortuito. Por que eu chamo ele de fortuito? Porque ele decorre de fato não imputável ao devedor. Olha lá, não imputável ao devedor. Pode ser qualquer situação que a gente imaginar, mas que não saia da manifestação de vontade do devedor. E quando eu falo manifestação de vontade do devedor, eu não estou dizendo necessariamente o dolo, né? Mesmo a culpa stricto sensu, tudo bem, Gabi, mesmo a culpa stricto sensu, ela advém de uma manifestação de vontade. Mesmo que eu não queira o fim, né, não queira o inadimplemento, mas a minha omissão, a minha negligência, a minha imprudência pode causar o inadimplemento. Agora, aqui não, aqui qualquer coisa acontece que não seja da minha manifestação de vontade. Pode ser fato de terceiro, estranho à relação obrigacional, pode ser fato do próprio credor, olha aí, próprio credor. Então, imagina lá que eu fui cumprir a obrigação que deveria ser cumprida de forma, obrigação quesível, né, no domicílio do credor. Então, o devedor chega lá para fazer o pagamento e não encontra o credor. Não encontra o credor para pagar. Para quem que eu vou pagar agora? Então, uma situação de inadimplemento fortuito. Não pagou, né? Mas veja, tem que analisar o caso, né? E aí é um caso particular de mora do credor. Então, por isso que a gente tem que analisar cada caso ainda, tá? Fato do próprio devedor, mas sem culpa. Olha aí, nós temos também fato designado ou destinado ou consequente do próprio devedor, mas ainda sem a verificação de culpa. E por último aqui, caso fortuito e força maior. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, já tem um entendimento básico, né, sobre o que seria essa situação.
Tá bom? Vamos ver cada um deles aqui. Exemplificando, fato de terceiro. Inadimplemento em que o terceiro, olha lá, terceiro que inutilizou a coisa devida ou reteve ilicitamente o devedor em determinado local, em cárcere privado, por exemplo. Então, o devedor foi sequestrado, olha só. Ele tinha que pagar, tinha que se comparecer perante o credor para pagar a dívida, e ele foi sequestrado. Fato de terceiro. Independente totalmente da vontade do devedor, né? E tampouco do credor, tá? Fato do credor. Quando, por exemplo, o credor contratou a pintura de seu retrato, mas não posou para o pintor contratado fazer o seu retrato. Então, eu contrato a obrigação e é combinado lá que no dia 9 de novembro de 2020, às 21 horas e 31 minutos, tem que estar presente lá perante o pintor para que ele possa ter o modelo, né, e fazer o retrato. Se o credor não comparece, houve inadimplemento? Houve, porque o devedor não cumpriu a obrigação. Só que por que ele não cumpriu? E é essa pergunta, né? Por que não cumpriu? Porque não quis? Porque se esqueceu? Né? E aí a gente fala da culpa stricto sensu? Não, situação dependente totalmente do credor comparecer para o cumprimento da obrigação acontecer efetivamente. Como ele não comparece, ele é o causador, então, desse inadimplemento, né? E não o devedor. Fato do próprio devedor, mas sem culpa. Aqui eu não achei um exemplo específico, né? Então eu usei um até que eu já usei aqui, falei para vocês, ó, o devedor confundiu justificadamente a data do pagamento. Esse justificadamente aqui é aquele que afasta, por exemplo, a negligência, né? Então a negligência é aquela situação do devedor que se esqueceu, né, de anotar na agenda a data do vencimento. Aqui não, aqui houve uma confusão justificada. Aí a justificativa pode ficar a cargo de qualquer situação. Olha, eu tinha duas obrigações para cumprir perante o mesmo credor e eu confundi a data das duas, né? Então, uma situação justificada, porque era data parecida, né? Invertendo, uma era 11/9, outra era 9/11, por exemplo. Então, situações que você conseguiria justificar para colocar ainda fato do devedor, mas sem qualquer imaginação, qualquer ideia de culpa, né? E veja, a ideia aqui, gente, é abranger toda e qualquer possibilidade, né, de descumprimento. E por último aqui, ó, caso fortuito e força maior. Excludentes de responsabilidade civil, excludentes de responsabilidade contratual ou extracontratual, porque rompem o nexo de causalidade. E aqui é um termo novo, uma palavrinha, uma expressão nova para vocês, né? Nexo de causalidade. Nexo de causalidade é a relação, anotem isso porque não tem no texto, e vocês vão aprender isso mais para frente, mas já vou dizer. É a relação que existe entre a manifestação de vontade, a ação ou omissão, a conduta da pessoa e a sua consequência. Tem que ter sempre uma relação entre a conduta e a consequência. Quando a gente imagina caso fortuito e força maior, eu quebro essa relação. Ah, o devedor deveria ir até, o devedor deveria, é bom, né? O devedor deveria ir até o credor para efetivar o pagamento, né? Porém, por negligência ou por dolo, porque ele não queria, ele não foi pagar. Aí nós temos o nexo de causalidade ligado, né? O inadimplemento ocorreu porque ele não foi fazer o pagamento, porque ele não queria pagar. Aí a gente respondendo essa pergunta, a gente faz a relação. Agora, o caso fortuito e força maior afasta qualquer questão. Houve inadimplemento por quê? Aí volta a pergunta. Porque um terremoto destruiu todas as passagens, todas as ruas e vias da cidade. Veja que eu não falei do devedor. Né? Eu não falei do devedor. Eu disse o inadimplemento ocorreu porque um terremoto destruiu todas as vias da cidade. E, consequentemente, o devedor não conseguiu ir até o credor para efetivar o pagamento. Caso fortuito ou força maior. Tá? O 393 do Código Civil fala a respeito. Olha lá. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Essa é a regra. Até aqui é a regrinha. O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior. Isso é regra. Exceção a partir daqui, ó, exceção, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ou seja, pode ser que no contrato as partes determinem que, mesmo em caso fortuito ou força maior, aquele que descumprir a obrigação deve ser responsabilizado. Pode acontecer isso, né? Se a lei está dizendo aqui, se não houver, né, pode ser que, ao contrário, coloque. Não tem problema. Depende do contrato, a gente pode tratar também disso, né? Veja, a certeza é tão grande do cumprimento obrigacional que pode até, para ter todas as garantias previstas, né, uma cláusula de que, mesmo em caso fortuito e força maior, haverá responsabilidade. Exemplo, contratos de seguro, né? Contratos de seguro. Houve né, o meu carro foi destruído. Por quê? Uma tempestade, derrubou a árvore que acabou com o meu carro. Caso fortuito e força maior, pode ser, mas se tiver lá no contrato de seguro estabelecido, a seguradora tem que fazer a indenização cabível, tá? O caso fortuito de força maior, verifique-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, a gente já falou na aula passada, né? A característica, conceituação aqui, de caso fortuito e força maior. Então, aqui, gente, são as possibilidades. Ou nós temos o inadimplemento culposo, ou nós temos o inadimplemento fortuito. Culposo, manifestação de vontade do devedor, seja dolo ou culpa, estricto sensu, e o fortuito, aquele que independe, olha aí, independe da manifestação de vontade do devedor. E aí, as situações para a gente incluir, né, classificar cada caso em particular. Tudo bem até aqui? Tudo bem? E aí a gente vai falar em... Tudo certo. Beleza, Gabi. Espécies de inadimplemento. Olha lá. E aqui a gente tem que levar em conta justamente lá o que eu coloquei na primeira frase, né? Devedor não cumpre a obrigação, é uma coisa. E o devedor cumpre imperfeitamente, é outra coisa. Então a gente tem que tirar as duas ideias aqui para diferenciar o que vai ser o inadimplemento absoluto e o que vai ser o inadimplemento relativo. E já adianto a vocês aqui, quando eu falo o devedor não cumpre a obrigação, a gente tem que ter aquela ideia de que houve o inadimplemento, houve o descumprimento e não poderá mais ser remediada a situação. Ou seja, não dá para cumprir mais. Acabou. Morreu. Não cumpriu, jaz. Agora, quando a gente fala em cumprir imperfeitamente, o devedor não cumpriu na forma, lugar, tempo pré-estabelecidos, mas ainda é possível o cumprimento. Ainda existe uma utilidade para o credor aquele cumprimento, ainda que, por exemplo, em atraso. Né? E aí a gente diferencia essa situação, porque são consequências distintas. Esse exemplo vai ter na frente ali, mas eu já vou falar. Imagina o casal, os noivos que estão casando e contratam o buffet da festa de casamento. Olha só. Então você contrata lá o buffet da festa de casamento. O casamento vai ser no sábado às 19 horas, logo após vai ser o jantar. E para isso o buffet contratado tem que estar preparado logo após a cerimônia do casamento. É assim que acontece geralmente, não é assim? Se porventura, né, no meio do casamento, os noivos recebem a informação de que o buffet não compareceu para cumprir a obrigação, vocês acham que a gente tem aí o inadimplemento absoluto ou o inadimplemento relativo? E aí a questão está aí, no que eu falei agora há pouco. Dá para cumprir ainda essa obrigação ou não cumpriu ali, não tem mais jeito? O que vocês acham? E o casamento aí é Só o para ver se eu ponto-chave. entendi, prof.
O buffet tinha que comparecer lá até o... Ele não compareceu no horário do casamento, no horário que eles tinham combinado, é isso? Imagina que está lá na igreja, enfim, na cerimônia, o padre acabou de falar, eu os declaro marido e mulher. Aí chega o padrinho assim, ó, chega devagarzinho atrás dos noivos, ó, o buffet não veio, não vai ter jantar. E aí? Eu acho que não é absoluto, porque até o pessoal, não sei, né? Geralmente é assim, sair da igreja, ir até o centro de eventos, aí tem toda a recepção dos noivos e da noiva, do noivo e da noiva e tudo mais. Então, eu acho que seria relativo, porque ainda tem um tempo para o buffet chegar e cumprir essa obrigação. Eu já entendo por absoluto, professor. Pelo tempo, eu sou contrário, porque eu acho que não haveria mais tempo para cumprir naquela hora que foi determinado. Por causa da hora, né? Existe uma hora ali, vai ser servido 1h30 após o casamento. Eu acho que não faria, não daria tempo para ir atrás de outra pessoa, correr atrás de toda a programação, achar comida, tudo certinho, conseguir fazer em 1h30. Eu acho que não haveria o tempo ali. É como se o padrinho falasse... Se o padrinho falasse assim, ó, não tem nada lá no salão, tá tudo zerado, vazio. É que aí eu pensei que, tipo, seria... Pode falar, Jorge. Só para dizer que eu compartilho da ideia do Clomir, que para mim seria absoluto, porque se não tem nada, seria meio que impossível os caras entregarem 1h30 prometido pro casamento. A não ser que seja entregue algo alheio, que depois venha a ser acertado, mas daí é uma outra situação. Certo. Quer complementar, Gabi? Você estava complementando? Manda bala. Não, é que eu na verdade, eu entendi, tipo, nesse caso, seria, por exemplo, o buffet não chegou, então eles teriam que correr atrás de outro buffet, seria isso? Aí, realmente, aí não tem como, né? É óbvio, mas aí seria absoluto. Mas aí eu pensei que seria, tipo, como se desse uma pressionada nesse buffet já contratado, aí teria tempo. Mas nesse caso, então, é absoluto, concordo com o Cleomir e com o Jorge. Muito bem. Muito bem. Foi interessante aí essa conversa, porque nós tivemos aí uma mudança de opinião com relação à fala dos colegas. Aí foi legal. Sempre é importante mais de uma opinião para a gente discutir mesmo. A ideia é essa. Claro que eu não dei mais elementos, né? Mas imagine os noivos, encerrou o casamento, tá, os noivos saindo, aí vai lá o padrinho na frente e anuncia, olha, que o normal é anunciar, né, recepção no salão de festas, tarará, né, aguardando os noivos, o novo casal, etc. Ao invés disso, ele fala assim, pessoal, não tem janta, acabou. Não tem comida, né? Se tendo comida, os convidados já acham ruim, ninguém, nunca agrada todo mundo, né? Sempre complicado. Quando não tem, então, meu Deus. E aí a ideia que a gente tem que ter em mente é a seguinte, daria para cumprir isso depois? Aí você imagina assim, ó, o casal convidou família, amigos, né? Veio 30% dos convidados de fora, de outra cidade, de outro estado, né? Logo após o casamento, logo após a festa, de madrugada, o casal já vai sair para a lua de mel, vai viajar para as Bahamas, por exemplo. Aí você pergunta, dá para cumprir depois? Dá para ter o jantar de casamento depois? Não dá. Então, inadimplemento absoluto. Tá? A ideia é essa. Não há cumprimento da obrigação. Agora, se nós temos uma outra situação qualquer, e eu citei aí o casamento de propósito, em que há a possibilidade de cumprimento posterior, né? Então, sei lá, o que a gente poderia imaginar aqui? O refrigerante não chegou na festa ainda, não tem refrigerante. O pessoal vai ter comida, cerveja, mas não tem refrigerante para a criançada. E agora? E agora como é que a gente faz? Não, eu vou dar um jeito, a gente consegue pegar de outra distribuidora e vai atrasar um pouquinho, mas vai chegar. Então, houve inadimplemento também.
porque não foi entregue como combinado. Porém, ainda assim, há a possibilidade de remediar a situação, né? Então, aqui a gente vislumbra sempre a utilidade ainda mantida, a possibilidade de verificar o cumprimento da obrigação, ainda que em atraso, né? Ainda que em forma diferente daquela que foi efetivamente contratada, tá? Muito bem, então essa é a primeira ideia que eu quero de vocês aqui nas espécies, tá? A situação da quebra antecipada de contrato também a gente deve considerar nesse momento, né? O devedor, de forma expressa ou tácita, demonstra que não cumprirá a obrigação. Quebra antecipada é uma situação que não muda muito, né, a consequência, mas perante, né, o credor seria mais ou menos assim, ó, eu não vou cumprir a obrigação, né, mas como eu te avisei antes, você se vira aí e tenta resolver de outra forma para não prejudicar o seu casamento, né? Mas enfim, isso não muda muito, porque em todos os casos o devedor responderá pelas perdas e danos em face dos prejuízos causados ao credor. Então a gente sempre vai vislumbrar consequências e haverá então a indenização cabível, as perdas e danos. O Alisson, boa noite. Não tem problema, o Alisson, fique tranquilo. Fique tranquilo. Tá tudo bem aí? Falou em pronto-socorro aí, já preocupa. Se tá tudo bem, todo mundo com saúde aí, beleza. Não se preocupe porque isso acontece, né? Então tá bom. Então vamos ver a diferença aqui, gente. Inadimplemento absoluto ocorre quando a obrigação não foi cumprida e não poderá mais ser cumprida. Não poderá mais ser cumprida da forma contratada e pretendida pelo credor, não mais sendo útil a ele, devido à impossibilidade de cumprimento. Mesmo que ainda haja possibilidade de cumprimento, haverá inadimplemento absoluto se a prestação tornou-se inútil ao credor. Olha, eu não consigo entregar o buffet hoje para o jantar, mas na semana que vem eu consigo. Aí os noivos vão estar nas Bahamas, metade dos parentes já voltaram para casa, né? Outra cidade, outro estado, não vão poder retornar. Dá para cumprir? Dá, mas não é mais útil para o credor. Olha lá o exemplo que eu falei, o buffet contratado para o casamento, que promete cumprir a obrigação no dia seguinte. Eu nem falei na semana seguinte, foi no dia seguinte. Não dá, no dia seguinte já estou dentro do avião. Viajando, cara. Não tem jeito, né? Não dá. E aí a gente aplica aqui o 389 do Código Civil. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros de atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Então, a lei, né, o Código Civil já nos traz a consequência, ou as consequências, pelo inadimplemento absoluto das obrigações. Então, perdas e danos, então os prejuízos sofridos, sejam eles de ordem material, de ordem moral, não interessa, né? Tudo isso incide, se houver. Juros e atualização monetária, porque a gente vislumbra a mora, né, do devedor. Então, se eu tenho mora, eu tenho os juros correspondentes. Atualização monetária, se eu tiver valores envolvidos, tem que atualizar o valor da moeda, para que também não haja mais prejuízo. E se a gente vislumbrando aqui, né, uma atuação, por exemplo, judicial, né, os honorários de advogado, todos esses valores acessórios e incluídos, né, no valor da dívida, tá? E aí a gente tem que fazer a ponderação, porque eu citei aqui para vocês o 389 do Código Civil. E quando a obrigação deriva de contrato é que a gente aplica o 389. Olha lá, o inadimplemento contratual acarreta a responsabilidade de indenizar perdas e danos e os acessórios, nos termos do 389. Agora, eu posso ter também uma obrigação que não deriva de contrato, mas de infração a um dever de conduta, um dever legal, que é imposto genericamente lá no artigo 927 também do Código Civil, que trata da responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana, mas para nós aqui basta o termo extracontratual. Então, nós temos duas situações. Há obrigações que derivam de contrato
e há obrigações que não derivam de contrato. Pode ter uma obrigação derivada da lei, por exemplo. Né? Então, há várias situações no nosso dia a dia em que nós temos obrigações a cumprir, mas não temos contrato assinado. Ou, por exemplo, todos que somos motoristas devidamente habilitados temos a obrigação de respeitar as regras, as leis de trânsito. Uma vez que eu, desrespeitando a lei, causo um acidente, olha só, eu estou descumprindo uma obrigação. Porém, não é uma obrigação contratual, porque eu não preciso assinar contrato nenhum com ninguém. E isso está previsto em lei e é aplicado a todos. Então, a gente tem consequências, no exemplo citado, da lei de trânsito, né? E, se houver um dano causado, a gente aplica o Código Civil, o artigo 927 também. Tudo consequência por conta de um inadimplemento de obrigação, tá? Então, aqui só para diferenciar essa questão, quando é contratual, quando é extracontratual, que são situações diferentes, né? E por isso devem ser consideradas. Quando a gente fala em perdas e danos, nós vamos ter aula própria de perdas e danos, mas aqui a gente dá uma adiantadinha, né? Prejuízo patrimonial efetivo e certo, olha só, prejuízo patrimonial, diminuição do meu patrimônio, efetivo e certo, ou de ganho previsto, ou de utilidade que alguém deixou de perceber por culpa ou inadimplemento de obrigação de outrem, de quem por via especial pode reclamar a devida indenização. Então, se a gente pegar o exemplo do buffet do casamento, você pode imaginar que o pagamento foi feito adiantado, mesmo que metade do valor total, ou 30% do valor, enfim, mas houve um pagamento. Eu já tive uma diminuição de patrimônio e não tenho o buffet para minha festa de casamento. Né? Então, eu tive lá, deixei de perceber alguma coisa, né, de receber a obrigação cumprida, teve o prejuízo patrimonial, o inadimplemento obrigacional, então tudo isso gera o que nós chamamos de perdas e danos. Né? 402 do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o valor que eu já paguei, a diminuição do meu patrimônio, o que ele razoavelmente deixou de lucrar. Então, aquilo que ele teria de benefício e não vai ter por conta do inadimplemento, né? Muito bem, mas isso é um assunto para depois, com mais detalhes, né? Aqui é só para especificar um pouquinho mais. A correção monetária, atualização monetária, enfim, é o elemento que acompanha o prejuízo, surgindo a partir do momento em que se verifica a desvalorização da moeda com relação ao prejuízo sofrido pelo interessado, sendo assim calculada a partir do evento danoso. Então, sempre que a gente imagina uma situação de inadimplemento e quanto tempo vai demorar para a gente verificar ou o adimplemento dessa obrigação, ou então a indenização cabível, as perdas e danos, eu tenho que imaginar que esse dinheiro valorizou. É como se, por exemplo, a gente tivesse uma dívida de dinheiro pecuniária e o cara não me paga hoje, né, no dia 9 de novembro de 2020, e esse pagamento vai se efetivar somente em 9 de novembro de 2021, por exemplo. Vai demorar um ano para eu receber efetivamente esse valor. Claro que se a dívida é de R$1.000 hoje, eu não posso receber só R$1.000 daqui a um ano. Eu tenho que ter a correção desse valor, porque imagina-se que é como se eu tivesse emprestado esses R$1.000 para o cara hoje, né? E ele vai ter que me pagar futuramente com o valor atualizado, né? Então a gente sempre tem que imaginar a atualização monetária desses valores. E para todo tipo de dívida isso tem que acontecer, tá? Principalmente a natureza pecuniária, né? Uma indenização, enfim. Os juros e os honorários de advogado, que a gente também mencionou, né? No 389. São acréscimos legais ao valor do prejuízo que advém da própria lei processual. Mesmo que não integrem o pedido inicial, são integrados ao montante final de liquidação do dano. Então, eu não preciso nem pedir, né? Imagina o credor executando ou cobrando o seu devedor, ele não precisa nem pedir, na petição não precisa nem constar lá juros e honorários, porque o juiz automaticamente vai aplicar a lei, né? E vai considerar no cálculo. A súmula 254 do Supremo Tribunal Federal
incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial, né, ou a condenação. Então, são situações que automaticamente se incluem por força de lei, tá? Então, olha lá a diferença. Inadimplemento absoluto. Ah, não, diferença não. Aqui a gente estende o conceito, né? Ó. Absoluto total e absoluto parcial. Inadimplemento absoluto total ocorre quando a impossibilidade de cumprimento atingir a totalidade do objeto. Totalidade do objeto. Então, no exemplo do casamento, né, o buffet do jantar não pode ser cumprido. Mas a empresa que ofereceu, né, o buffet, o jantar ofereceria, é a mesma que fez os enfeites da celebração na igreja, o serviço de fotografia, de filmagem, né? Então, o pacote de serviços é feito pela mesma empresa. Então, a gente vislumbra o inadimplemento total quando nada pôde ser entregue. Né? O noivo chegou na igreja para receber a noiva, não tinha nada, estava seco, não tinha flor, não tinha tapete, não tinha fotógrafo, câmera, não tinha nada. Né? E depois, no buffet, menos ainda. Então, casamento totalmente sem nada do que foi contratado. Agora, o inadimplemento parcial ocorre quando a impossibilidade de atingir parte do objeto, ainda sendo possível o cumprimento. Ainda sendo possível o cumprimento da outra parte, né? Eu tinha que completar aqui, ó, da outra parte. É o exemplo que a gente falou do buffet, né, que não compareceu, não foi entregue para o jantar. Então, na igreja, na celebração, estava tudo bonitinho, tudo certo, enfeite, música, foto, filmagem. Agora, o jantar, não, né? Aí o exemplo, como já falei, prestação compreende vários objetos e um ou mais foram entregues, enquanto outros perecerem. Então, a ideia de perecimento aqui fica claro, né? Quando a gente imagina de novo o exemplo do buffet. Ah, eu posso entregar amanhã, eu posso entregar semana que vem. Então, amigo, não pode, porque já pereceu. Era hoje, né? Tinha que ser hoje. Nunca mais eu consigo reunir meus amigos, família, etc., né, para um evento único, tá? Então, a gente esclarece bonitinho aí essa diferença, quando é total, quando é parcial. E aí, sim, do outro lado, o inadimplemento relativo. Esse aqui é mais tranquilo, né? Por quê? Ó, o cumprimento foi imperfeito, mas foi. Haverá inadimplemento relativo da obrigação quando o cumprimento foi imperfeito. Mas aí que tá, ele foi, ou seja, houve cumprimento, com inobservância de tempo, lugar ou, né? Ou forma convencionados. Pode ser uma dessas situações ou todas elas, né? Mas a ideia do inadimplemento relativo é que o cumprimento é possível, ou acontece, ainda que fora do que foi inicialmente combinado. O exemplo mais claro da gente visualizar, que mais comum, né? Mora do devedor, olha lá, que não paga no vencimento. Só que mora não significa descumprimento total. Pode significar? Pode, mas não é regra. Eu posso ter simplesmente um atraso. Olha, hoje eu não consigo te pagar, posso pagar amanhã, né? Ou então nem pergunta. Comparece no dia seguinte para fazer o pagamento. O credor não vai aceitar o pagamento? Claro que vai. Então foi feito, foi cumprida, foi adimplida a obrigação, porém só não foi no vencimento. Então aí inobservou, por exemplo, o requisito, né, tempo como essencial lá, como requisito, né, de pagamento efetivo, eficaz, válido, né? Enfim. Então, no relativo, a gente tem a possibilidade de cumprimento. E aí a gente aplica o 395. 395. Responde o devedor pelos prejuízos que sua mora der causa. Pagou com atraso, pagou, mas não no vencimento. Deu prejuízo para o credor isso? Houve prejuízo? Se houve prejuízo, a gente fala nas perdas e danos também, né? Aí acrescenta juros de mora. Ué, ontem era um valor, hoje tem que ser outro. Por quê?
Esse dinheiro era para estar comigo, ele estava com você até hoje, né? Então tem que haver a correção, tem que haver a consequência pelo atraso, tem que haver a atualização dos valores, honorários de advogado, olha aí. Certo? Tanto que, olha só, parágrafo único, se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Olha só que consequência. Mesmo inadimplemento relativo, aquele que a gente pode vislumbrar um cumprimento, é o credor que vai verificar, né, se para ele serve ainda ou não serve mais. E aí cabe ao credor, ele vai analisar. Porque se tornar inútil, para mim já não serve mais. Né? Aí eu tenho como analisar somente as perdas e danos. Claro que é uma situação que a gente vai vislumbrar a aplicação diretamente lá no inadimplemento absoluto, né? Mas cabe análise também aqui no relativo, tá certo? Então, resumindo o que a gente viu aqui, inadimplemento absoluto, a gente imagina a impossibilidade de cumprimento da obrigação fora do que foi inicialmente combinado. Aí lembra do buffet do casamento que você não vai esquecer essa possibilidade. Né? Agora, o relativo, mesmo que, por exemplo, está em mora o devedor, ele ainda assim consegue pagar e ainda assim serve para o credor esse pagamento. Né? Então, a diferença é justamente na consequência. Inadimplemento absoluto, não tem mais jeito. Não pagou no dia, na hora, na forma combinada, não tem mais jeito. Agora, o relativo, esse ainda dá para dar aquela colherzinha de chá, né? Dá para receber, não vai ter problema, vai atender tanto o credor quanto o devedor. Se tiver um prejuízo a mais, outro a menos, o devedor, né, faz o ressarcimento, né, juros de mora, etc., mas paga, mas cumpre a obrigação depois. Então, vamos dizer que o relativo é um inadimplemento temporário. Né? Então, é um inadimplemento que vai durar um tempo, depois ele desaparece com o efetivo cumprimento da obrigação. Tá? Muito bem, muito bem. Responsabilidade patrimonial, essa é uma regrinha que eu costumo mencionar lá no início das obrigações, né? 391 é uma regrinha que a gente tem que guardar sempre, por isso que eu falo lá desde o início. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Claro que lá no início eu não falo pelo inadimplemento, eu falo ao contrário. Né? O que garante o cumprimento das obrigações é o patrimônio do devedor. O que garante o cumprimento da obrigação é o patrimônio do devedor. Por isso, a natureza patrimonial do direito obrigacional. Patrimonial. Né? Por quê? Se não houver o cumprimento efetivo da obrigação, qual a garantia que o credor tem, né, de ver satisfeita de alguma forma aquela obrigação? Com o patrimônio do devedor. Então, ele tem o direito, olha aí, ele tem o direito de causar um dano para o devedor. Ele tem o direito de atingir o patrimônio do devedor. Essa é a característica que a gente tem que guardar da responsabilidade patrimonial. Né? E responsabilidade civil, sempre a gente vai ver a patrimonialidade envolvida. Quando a gente fala em ressarcimento, reparação, indenização, tudo consequência de inadimplemento aqui, olha aí, pelos danos causados, quase sempre consiste em soma de dinheiro. E assim, os bens do devedor devem ficar sujeitos à reparação do dano patrimonial ou moral causado. Sempre você tem que imaginar o seguinte: inadimplemento, não importa se eu contratei um fazer, um dar, não interessa. A consequência final, quase sempre, vai ser pecuniária. Porque na execução, nem sempre a gente vai ver o cumprimento acontecendo. Né? É raro, aliás, a situação, principalmente vislumbrando aqui uma obrigação de fazer, que, quando executada a obrigação, ela vai se efetivar como um fazer mesmo. É mais comum que se transforme, né, numa obrigação cumprida de forma pecuniária, patrimonial. Então, por que eu digo isso? Numa execução, quando há patrimônio, geralmente a gente vai ver a penhora de bens do devedor, bens que serão vendidos, né, e aí transformados em dinheiro,
para efetivamente pagamento do credor. Então, quase sempre é isso que acontece, por isso que a gente fala em patrimônio, por isso que a gente fala em valores, né? E por isso também que toda obrigação, independentemente de qual seja o seu objeto, ela tem que ser valorada economicamente, é outra característica inicial que a gente aprendeu. Tem que ter valor. Ah, mas é para entregar um cavalo. Tá bom, mas quanto vale o cavalo? 300 mil reais. Ah, então minha obrigação tem o valor de 300 mil reais. Amanhã ou depois, numa execução que eu não consigo mais o cavalo, ele vale 300 mil reais. Esse é o valor da minha execução. De onde sai 300 mil reais? Se não houve cumprimento, tem que sair do patrimônio do devedor. Né? Olha aí que interessante isso. Aí a pergunta sempre é, e se não tem patrimônio o devedor? E se não tem patrimônio? Aí já era, né? Aí visse antes. Olha só. Visse antes, analisasse antes. Se esse cara tinha como pagar. Né? Como a gente costuma brincar, se ele tinha bala na agulha, né? Para poder garantir a obrigação. Ah, mas como é que vai saber antes se o cara tem? Tem que fazer um cadastro, faz uma consulta, tem que saber a saúde financeira do meu devedor, para saber se ele vai pagar. Todo mundo faz isso? Não. Consulta o SPC, o Serasa e a vizinhança. Pois é, e às vezes nem isso é suficiente, viu, Jorge? Às vezes nem isso é suficiente, porque o cara, de repente, está com o nome limpo, né? Isso eu já vi muito, o cara está com o nome limpo, mas está com o nome limpo porque prescreveu as dívidas, o cara está cheio de dívida prescrita, né? Então isso não significa que ele está adimplente, ele continua devedor, só que não tem mais exigibilidade. Então nem sempre isso é necessário. O ideal sempre é aquela consulta de patrimônio, verificar se o cara tem patrimônio mesmo, bens, né, bens e direitos. É claro que há limitação para essas consultas, nem todo mundo tem essas informações, né? Mas, por exemplo, consultar um cartório de imóveis, isso consulta é pública. Você paga as taxas, obviamente, para tirar as certidões, mas é público. Consultar lá a pesquisa de veículos, também é pública. Paga-se a taxa, mas você consulta, vê se o cara tem bens móveis aí, registrados no Detran, por exemplo, né? Veículos, automóveis, motocicletas, etc. Enfim, dentre outras várias formas que se tem de pesquisar previamente a situação patrimonial. Né? E é importante, porque dependendo do tamanho da minha dívida, o tamanho da obrigação, falando em título econômico mesmo, de valor, vale a pena fazer isso. Porque o risco do prejuízo é muito grande. Né? Agora, no dia a dia, é muito difícil isso acontecer, né? É justamente que nem o Jorge falou, vou consultar o quê? O serviço de proteção ao crédito, né? Vejo lá, tá tudo bonitinho, tudo certinho, vende para o cara a prazo, né? Inadimplemento da obrigação, dano causado. Então, o exemplo do buffet que a gente falou lá, que não comparece para cumprir a obrigação, a gente verifica sempre a causação de um dano. Imagina, olha só, imagina as consequências. Vamos pegar só esse exemplo aqui, que eu gosto dele, para a gente entender mesmo. Por isso que eu até repito ali, para a gente usar o mesmo exemplo. Imagine você, lá no dia do seu casamento, para quem não casou ou já casou, tem essa ideia em mente, porque se não casou, já participou de um casamento, com certeza, né? Você pode imaginar um casamento sem o jantar, que estava tudo combinado, tudo certinho. Né? Aliás, por exemplo, eu não vou num casamento se não tem jantar, né? Porque eu gosto de comer, eu gosto de um churrasco, uma carninha, então tem que ter, né? E só para bater palma para casamento, não, gente, aí não dá, tem que ter um jantar. Então você imagina, se para o convidado chegar na festa e não ter... É a melhor parte do casamento. É a melhor parte, né? Porque chega uma hora da cerimônia que já tá... Dá até vontade de falar. Se alguém tem algo contra, né? Fala, cadê o jantar? Vamos jantar primeiro, depois a gente volta aí para concluir, né? Enfim, então dá para imaginar a importância, né? O dano causado, né? E aqui é o detalhe que a gente tem que destacar, né? O dano causado. Direto para... Ou então já servia na missa, né, Daphne? Já podia servir na missa, eu acho. Já vai passando assim e vamos... Enfim, né? Meu Deus, deixa para lá.
O buffet contratado não comparece para cumprir a obrigação. Olha o dano causado. Primeira possibilidade, a gente fala em ressarcimento. Ressarcimento. O buffet atrasou o cumprimento, mas pagou pelos danos causados pelo atraso. Então, teve aquela demora. Olha, o buffet estava combinado para as 9, mas vai sair só lá pelas 11 horas, né? Aí o convidado já, pô, cara, que porcaria de festa é essa? Já pega no pé do noivo, né? Do pai da noiva, que tem, pelo menos a tradição é que pague a festa, né? Aí começa, ó, a situação com relação aos convidados, né? Isso gera, no mínimo, um dano moral, né? Pode gerar. Então, a gente pensa no ressarcimento. Vai haver o cumprimento, mas ainda assim a gente pensa na consequência aí pelos danos causados, né? Pelo inadimplemento relativo nesse caso. Num segundo momento, a gente pode falar em reparação, adiamento da festa, tornando possível o cumprimento da... não, impossível, né? Impossível, meu Deus. Eu não vi isso aqui, só corrigir, ó. Adiamento da festa, tornando impossível o cumprimento da obrigação. Então, nesse caso, não tem como falar em ressarcimento, sim, é reparar o dano causado, né? Reparar o dano causado. Por exemplo, se houver a possibilidade de fazer em outro dia. Acho que é essa a intenção que eu quis aqui quando eu coloquei adiamento da festa. Possibilidade de realizar no dia seguinte. Os noivos não vão viajar essa madrugada, vão viajar só semana que vem, os parentes que vieram de fora já vão posar aqui mesmo, vai demorar umas horas para ir embora ou outro, então faz o almoço, né? Todo mundo concorda, fica tudo certinho, repara o dano causado dessa forma. Ou então, a terceira situação, indenização, né? Como era uma festa de casamento, a gente vislumbra, em regra, a impossibilidade de prorrogar o prazo. No exemplo que eu citei inicialmente, os noivos vão viajar, os parentes vão embora, não tem como fazer. E aí, então, a gente fala em indenizar, né? Descumprimento total da obrigação, não dá para cumprir nada dessa obrigação, indenização. Porque na primeira possibilidade a gente vê um inadimplemento relativo, né? Atrasou, mas vai cumprir, legalzinho, né? Só vai dar um pouco mais de fome, vai ter que trazer mais comida para o povo comer. Na segunda possibilidade, não vou cumprir hoje, mas amanhã eu prometo que cumpro. Se for útil, se for possível para os noivos e convidados, enfim, também é possível, sem problema, haverá uma reparação, né, desse dano causado. E na terceira possibilidade de inadimplemento absoluto, né, não tem jeito de fazer de outra forma, não vai ser possível cumprir depois, e aí a gente tem que falar na indenização, que a gente pode traduzir aqui na compensação pecuniária, né, e aí a ideia do patrimônio de novo. Eu vou traduzir aquele fazer, que era o buffet, no dar dinheiro, né? Obrigação pecuniária. A indenização do prejuízo surge como alternativa para essas hipóteses, ou seja, quando não há mais possibilidade de compelir o devedor a cumprir em espécie a obrigação contraída. Não adianta nada o noivo, no fim do casamento, da cerimônia, falar, se vira, eu quero o jantar pronto aqui. Se o buffet não tem possibilidade, sei lá, explodiu o caminhão que tinha toda a comida, equipamento, não vai cumprir de jeito nenhum, né? A obrigação não poderá mais ser paga in natura, ou seja, da forma inicialmente contratada. A gente só vislumbra a ideia de indenizar, de compensar pecuniariamente, quando não dá mais para ter como foi inicialmente contratado. O cumprimento não vai acontecer daquela forma, de forma alguma, tá? Então, a ideia do buffet fica bem claro nesse caso. Será pago aquele que sofre o dano, o valor correspondente ao prejuízo em dinheiro. Então, a ideia da obrigação in natura se transformar em obrigação pecuniária. Condenado o devedor ao pagamento das perdas e danos, ele mesmo assim não satisfaz o pagamento, cabe a execução forçada. Pode acontecer, né? A empresa de buffet, além de não cumprir com o jantar, ainda assim se nega a indenizar, a compensar pecuniariamente os noivos, né, os credores, no caso. Aí sim a gente fala em execução forçada. A gente, obviamente, busca o Poder Judiciário para executar um contrato que foi assinado pelas partes, né? Recaindo a penhora sobre os bens que integram o patrimônio do devedor, de novo, a natureza patrimonial aqui.
a responsabilidade patrimonial. Patrimônio de quem? Da empresa prestadora de serviço, né? Primeiro lugar. Se for um caso ali de irregularidade envolvida, enfim, qualquer situação irregular que a gente verifique, pode atingir também o patrimônio das pessoas físicas que compõem, que administram essa pessoa jurídica, por exemplo. Mas aí é assunto também para depois, né? Para o futuro, certo? Muito bem. A gente precisa fazer uma diferenciação aqui de contratos entre, né, contratos benéficos e contratos onerosos, porque a gente precisa aplicar aqui o artigo 392 do Código Civil, e são situações, obviamente, diferentes, né, justamente pela questão do valor econômico envolvido na relação obrigacional, e isso, obviamente, difere muito a consequência, né, ou as consequências. Então, diz o 392 que, nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo, aquele a quem não favoreça. Não favoreça. Então, aqui, contratos benéficos. E nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo exceções previstas em lei. Vamos entender melhor isso aqui, depois a gente volta a ler o artigo. Primeiro, a gente tem que saber o que são contratos benéficos, que a gente traduz aqui, e vamos chamar de contratos gratuitos, aquele que não é dotado de onerosidade. São aqueles em que apenas um dos contratantes aufere benefício ou vantagem, enquanto para o outro há somente obrigação. Ou seja, não há contraprestação. É a mesma coisa que a gente imaginar uma compra e venda, ao contrário, lógico, né? Compra e venda. Existem duas obrigações envolvidas, porque eu tenho dois objetos envolvidos. Então, aquele que, por exemplo, vai lá no Magazine Luiza comprar um televisor novo, uma Smart TV. Ele tem um objeto que é a Smart TV, o outro objeto que é o pagamento do valor correspondente. Então, o comprador que vai até a loja, né, ele busca, como credor, receber a TV, certo? Sendo a loja devedora desse objeto. Do outro lado, envolvendo o mesmo contrato, mas outra obrigação, o comprador é devedor da quantia correspondente, da contraprestação, né? E a loja é credora desse valor. Então, aí eu tenho duas obrigações envolvidas. Então, querendo ou não, a gente tem a onerosidade envolvida para ambas as partes. Agora, num contrato gratuito, não existe dupla onerosidade, é só para uma das partes. Exemplo da doação. Então, se eu quiser fazer uma doação para uma entidade filantrópica, uma instituição de saúde, por exemplo, a doação é um encargo que eu assumo espontaneamente e sem qualquer contraprestação. Né? É uma relação, inclusive, que inicialmente ela é unilateral. A minha manifestação de vontade. Claro que para se efetivar, ela torna-se bilateral, porque a instituição precisa aceitar a minha doação, senão não acontece. Então, ainda assim é uma relação bilateral, mas eu não espero contraprestação daquela instituição, daquela entidade, né? Assim como o comodato, né? Comodato também é um tipo de contrato sem contraprestação. Eu posso, por exemplo, tenho 4 imóveis no município e um deles está lá desocupado. Aí tem um parente meu, um primo, que vai vir, né, para a nossa região aqui, para fazer um trabalho específico, vai precisar ficar uns 3, 4 meses. Eu empresto o imóvel para ele residir nesse período, mas ao invés de fazer um simples empréstimo, né, para que eu tenha ali garantia, segurança e efeitos, né, eu faço um contrato de comodato. Né? Durante esse período, eu deixo ele utilizar o imóvel, obviamente tendo as responsabilidades lá de cuidar do imóvel, né, manutenção, etc., mas sem nenhuma contraprestação. Eu não vou cobrar aluguel dele para isso. Direito de uso do imóvel naquele período. Basicamente, isso é um comodato. Contrato também benéfico, gratuito, porque não há contraprestação da parte desse meu primo, né? Ele não precisa assumir nenhum encargo, nenhum dever para comigo. Tá? Essa é a ideia. Então, sempre guardem isso. No benéfico, uma das partes tem o dever e a outra parte não tem nenhum dever. Professor. Oi.
Só para ilustrar um pouquinho melhor, por exemplo, é o que as prefeituras fazem, né? Cedem barracões incomodados para as empresas, e é mais ou menos isso? Pode ser esse caso também, Jorge. Depende muito de como isso é contratado, mas há situações em que funciona assim também. Para incentivar que a empresa venha para o município, gere empregos, né, gere movimentação na economia local, há essa situação também. A prefeitura pode doar o barracão, pode doar o terreno para a empresa construir, né? Há contratos assim, já que você citou o exemplo, de longo prazo, que depois de certo período de tempo, a empresa adquire a propriedade efetivamente, como se fosse uma doação, né? Mas inicialmente como um comodato. Essa é a ideia mesmo. Porque por mais que tenha geração de emprego, pagamento de tributos, etc., não há contraprestação direta. Existe contraprestação, mas é indireta, né? É consequência daquela atividade econômica, tá? Não pelo bem imóvel que é cedido, né, para essa atividade. Então tá, entendido o que é o contrato benéfico gratuito, a gente vai para a análise, interpretação do que a lei diz. Então vamos lá. No contrato benéfico, aquele que é beneficiado responde por simples culpa, que mesmo graduada como levíssima, obriga a indenizar. Simples culpa é a culpa stricto sensu, negligência, imprudência ou imperícia. Do outro lado, aquele que possui a obrigação responde somente se comprovado que agiu com dolo. Dolo. O exemplo do comodatário, a gente pode pegar, ou até o exemplo que o Jorge trouxe. Olha aí, a empresa que recebe o imóvel para ali estabelecer a sua atividade, né? O comodatário, a empresa que é beneficiada pelo contrato, responde por perdas e danos se não conservar o imóvel, em razão de culpa leve ou levíssima. Olha só. Basta, nesse caso, como não houve onerosidade para a empresa, só para que vocês entendam, como não houve onerosidade para a empresa, se por negligência ela descuidou, não teve a manutenção adequada do imóvel, e isso causou algum dano à municipalidade, eu não preciso nem da intenção da empresa em causar o dano, basta a culpa. É isso que a lei está dizendo. Como é benéfico esse contrato, e a empresa, nesse exemplo, não teve nenhuma contraprestação, né, a simples culpa já é suficiente para ela ter que indenizar e responder com o seu patrimônio pelo descumprimento da obrigação. A coisa é emprestar lá. Não conservar a coisa emprestada como se a própria fosse, né? A ideia era essa que a gente tinha que trazer na sequência aqui. Mas a ideia é de que a empresa, com simples culpa, responde. Agora, a prefeitura, se causar algum dano nesse sentido para a empresa, eu tenho que demonstrar o dolo, tenho que demonstrar que teve intenção, porque ela já teve a onerosidade, ela já fez a doação, ela já ofereceu o imóvel para utilização, né? Então, ali é a situação mais grave, né? Ela precisa demonstrar a situação mais grave para ter que indenizar. Em todo caso, deve responder pelo dolo, que se constitui na manifestação clara de vontade pela violação do contrato, pois ninguém pode voluntário deliberadamente fugir ao cumprimento do que contratou, ainda que sem intuito de lucro, porque do seu procedimento pode resultar dano a outra parte. Então, a gente pode imaginar uma situação em que a prefeitura doa o imóvel para a empresa se estabelecer e, com clara intenção de causar o prejuízo, até, por exemplo, beneficiando uma outra empresa, né, ela faz ali uma espécie de doação dupla, depois chega uma outra empresa interessada, vai ter uma discussão judicial, né, se eu demonstro o dolo da prefeitura numa questão dessa, aí a gente tem que verificar, claro, as consequências, mas eu preciso do dolo da prefeitura. Se for simples culpa, nesse caso, não vai haver a responsabilização da prefeitura nesse caso, tá? Mas isso por conta do contrato gratuito, do contrato benéfico, nessa situação em particular. Agora, se eu tiver contrato oneroso, né, o exemplo já está lá embaixo, ó, a compra e venda que eu citei, a televisão que eu vou lá na Magazine Luiza comprar, onde nós temos lá os dois lados
com deveres, né, um para com o outro, ambas as partes obtêm proveito. E assim os contratantes respondem tanto por dolo como por culpa, em igualdade de condições. Então, nesse caso, não interessa quem causou o dano, porque nos dois casos eu preciso demonstrar culpa ou dolo. Então, é igual a relação, porque ambas as partes têm os deveres e têm também os direitos que são consequências desse contrato por eles assinado. Olha o exemplo da compra e venda aqui. João, pecuarista, entrega a Carlos cavalos adoentados e que a virose que infesta os animais comprados atinge o rebanho do último, causando-lhe prejuízo. Então, a ideia de compra e venda, por exemplo, né, o João vendedor, né, recebeu um valor correspondente lá a uma quantidade de animais, por exemplo, só que esses animais estão infestados, estão infectados, melhor dizendo, nem infesta, infecta, né, os animais. Quando ele faz a entrega, além de morrer os animais que foram comprados, morre também todo o rebanho, né, do comprador. Então, é uma situação aí que eu não preciso do dolo para buscar a indenização correspondente do vendedor. A simples culpa já é suficiente, por conta da onerosidade envolvida para ambas as partes, né? E pelo também benefício oferido por ambas as partes. Um vai entregar os animais, o outro vai entregar, desculpem, o valor correspondente, né? Consequentemente, um recebe os animais e o outro recebe os valores, ou o valor correspondente. Então, por isso, essa diferença, só uma forma aí de aplicação da lei. Mesmo que João, nesse caso, nunca tenha presenciado o problema que atingiu os animais na sua propriedade, né, e que não tenha notado qualquer anormalidade, o que afasta o dolo, ainda que possua rigoroso controle de qualidade mediante análises semanais na sanidade de sua tropa, dos seus animais, restando assim demonstrada a necessária diligência, ainda assim haverá de reparar tais danos, pois não há, na hipótese, excludente de responsabilidade, excludente de causalidade hábil a ser invocada. Tá? Então, é só um exemplo para mostrar que independe do dolo. Mesmo que ele tenha lá os cuidados necessários, se ainda assim houver, né, os animais infectados e causar o prejuízo a outra parte aqui da obrigação, da relação obrigacional, ele também responde, né, devido à onerosidade. Então, aqui é só uma forma para a gente traduzir o que diz o 392 do Código Civil com relação a inadimplemento obrigacional, porque nos casos, até nos exemplos citados, não há inadimplemento absoluto, mas há um inadimplemento relativo, porque há o cumprimento da obrigação. Porém, esse cumprimento acabou causando dano, né, para o credor envolvido. Então, aí a gente tem que verificar, sim, essas consequências trazidas pelo Código Civil. Ok? E com isso a gente encerra essa aula. Professor, uma perguntinha básica. Pois não. O não cumprimento relativo, no caso, seria a prestação do serviço, cumprimento da obrigação de forma diversa ao combinado? Seria isso? Sim, forma diferente, né? Forma, tempo, lugar, são as características de um pagamento, um cumprimento válido. Quando eu quebro uma dessas qualidades aí, né, essas exigências, pressupostos, enfim, eu tenho inadimplemento da obrigação. Agora, eu preciso ver se é absoluto ou relativo. Se for só pelo atraso, por não cumprir na forma combinada, pode ser relativo, desde que ainda seja útil ao credor esse cumprimento de forma diferente que você citou. Ok? Sim? Ok, professor. Então, beleza. Muito bem, gente. Encerramos a aula 18. Eu vou começar uma hora, nós temos 10 minutinhos ainda. Não briguem comigo, tá? Deixa eu só abrir aqui nosso material. Professor, tem uma pergunta. Pois não.
O senhor falou antes da questão de, por exemplo, se o caminhão que estivesse levando o buffet do casamento explodisse, né? Aí eu só não entendi se nesse caso eu poderia ou não cobrar a indenização, ou aí eu teria que analisar aquelas exceções lá do caso fortuito e força maior, que a gente viu na aula passada. Depois que eu falei a explosão, eu falei, alguém vai me perguntar. Depende, né, de como foi causada a explosão. Aí tem que analisar. O caminhão explodiu porque houve uma tempestade de raio e, né, enfim, foi atingida pelo raio e explodiu. Aí é caso fortuito de força maior. Agora explodiu porque o buffet ou a empresa do buffet não deu a manutenção adequada no caminhão, esse caminhão perdeu o controle na rodovia e acabou atingindo uma árvore, bateu, espalhou combustível e acabou explodindo. Aí é outra situação. Tá. Beleza. Tá? Obrigada. Para nós aqui é essa análise, responsabilidade da empresa. Tá? Ok? Então vamos lá, gente? Vamos seguir. Começando então a aula 19 agora, nós vamos falar sobre mora. Mora, né? Que mora aqui não é do verbo morar, residir, né? Mora vem de demora, é a primeira ideia que a gente guarda de mora para entender o que significa esse Instituto de Direito Obrigacional. Mora, demora, atraso, né? É a primeira coisa. Obviamente que nem sempre eu vou tratar de mora quando há somente o atraso, mas é a primeira ideia para a gente entender. O devedor não cumpre a obrigação no vencimento, a partir dali ele tem os juros correspondentes para pagar, né? E eu estou falando sem projetar o material, e agora só que eu percebi. Aí vai. Eu estou vendo que eu estou falando aqui, só está a Gabi na minha tela. Alguma coisa está errada. Agora sim. Boa. Olha o conceito de mora. Retardamento na execução da obrigação ou imperfeito cumprimento. Então, a ideia de retardamento, né, nos leva, num primeiro momento, à questão temporal, à questão de tempo, né? Então, dentro dos pressupostos do pagamento válido, o descumprimento do pressuposto tempo. A primeira ideia que a gente tem, né? Mas não é só isso. Porque quando a gente vai no 394, a gente tem o conceito de mora. Raramente a lei nos traz conceitos assim. Então, quando traz, a gente tem que aproveitar, né? Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, a gente tem que analisar ele de duas formas, né? Porque a mora, ela pode ser atribuída tanto ao devedor quanto ao credor. O devedor pode se constituir em mora, assim como o credor também pode, tá? Essa ideia de mora não é só indicada, ou direcionada, melhor dizendo, ao devedor. Também pode acontecer. Ser causada pelo credor. Então, a gente tem que ler assim: considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Essa é a primeira ideia com relação ao devedor. E considera-se em mora o credor que não quiser receber o pagamento da obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Essa é a forma de entender o 394. Imputável, então, a mora tanto ao devedor como ao credor. Ok? Qualquer um dos polos da relação obrigacional pode se constituir em mora. Então, são duas coisas que a gente já afasta aqui, né? A primeira situação, mora não se refere somente a tempo, porque a lei diz tempo, lugar e forma, né? Olha lá, não efetuar o pagamento, inadimplemento no tempo, lugar e forma combinados. Primeira coisa. E a segunda, mora pode ser tanto do devedor quanto do credor. Aí está lá, né, o que eu acabei de dizer para você ter anotadinho. A mora não é caracterizada somente pelo descumprimento tempestivo da obrigação, pelo devedor, ou seja, não significa que a mora surge só quando o devedor retarda o cumprimento, mas também quando a obrigação não foi cumprida, tempo, lugar e formas, né, devidos ou convencionados.
Haverá mora também se o credor obstar injustificadamente o pagamento, ou seja, se o credor recusar o recebimento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados. Lembrando que pagar, e aqui está a característica, né, que justifica a mora do credor, pagar é um direito do devedor. Olha só. Olha só. É uma questão, pode-se até se dizer uma questão de honra do devedor, mas eu tenho que dizer que é um direito do devedor. Se ele assumiu esse encargo, ele tem direito de efetivar o pagamento. Até por isso que na remissão de dívidas, que a gente já tratou aqui, eu preciso da anuência do devedor, senão não acontece, né? Eu não posso passar por cima desse direito cabível a que tem, né, o nosso devedor, tá certo? Aí eu pergunto a vocês, em caso de mora do credor, qual é a providência que deve ser tomada pelo devedor? Vou falar diferente. Se o credor recusar o recebimento da obrigação, o que deve fazer o devedor? Porque se ele não pagar, Professor, ele fica inadimplente. Oi? depositar em juízo, Qual que é o nome disso, Jorge? pagamento em consignação. Olá, ó, eu não tinha lido a resposta do Hernani, olha lá. Ele acabou de responder lá. Pagamento em consignação também. Quase que ao mesmo tempo do Jorge, pagamento em consignação. E porque não é porque o credor se recusa a receber que a minha obrigação, o meu dever enquanto devedor, desaparece. Né? Eu preciso fazer, cumprir a minha parte. Aliás, no direito contratual, vocês vão aprender que não significa que se uma parte descumpre, né, com a sua parte do contrato, a outra tem também o direito de descumprir. Né? Uma coisa não é relacionada à outra. Tá? Então, essa situação deve ser mencionada. Eu vi lá que a Daphne colocou o presente, não, e o Matheus também. Todos, por favor, lancem o presente lá no chat para validar a presença de vocês. Inadimplemento relativo, a gente já verificou do que se trata. Oi? Quem falou? Inadimplemento relativo. A obrigação não foi cumprida no tempo, lugar e forma devidos ou convencionados, mas ainda pode ser cumprida. A gente já falou aqui. Né? Então, a mora é consequência, está lá no 395 que a gente já leu. Né? Responde o devedor pelos prejuízos que sua mora der causa. Olha lá. Mais juros, atualização, valores, etc., etc., que a gente já tratou na aula anterior. E no inadimplemento absoluto, se por causa do retardamento ou do imperfeito cumprimento não houver mais possibilidade de cumprimento, porque o bem objeto da lide pereceu ou se tornou inútil ao credor, qual é a consequência? Parágrafo único do 395. Se a prestação devido à mora, olha lá, se tornar, melhor, inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Tá? Só para a gente mencionar a aplicação aqui do 395, princípio da reparação integral, princípio da reparação integral, a responsabilidade pela mora não se restringe apenas aos prejuízos, mas também juros, correção monetária e honorários de advogado, nos termos do artigo 395 do Código Civil. Ok?